noite, galera PHN de todo o Brasil. É um prazerzaço estar com você. Que bom, hein? Que bom que nós estamos aqui reunidos na TV Canção Nova. Essa é uma emissora católica de evangelização. E esse é o programa PHN. Você não conhece ainda? Então fica aí que você vai ver coisas maravilhosas acontecendo, tá bom? Desde já, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Não estou sozinho. Tem uma galera trabalhando aqui comigo, graças a Deus. Tem essa banda aqui, ó. Só amigos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles também. É uma banda legal, um trabalho bacana aí também, evangelizando através da música. Tem um outro parceiro também aqui comigo também, Tiba. Fala, Tiba, boa noite, como é que tá, meu irmão? Grande Peter, você não está só, estamos juntos. Não. E o PHN hoje promete, eu já quero falar sobre ele aqui. Vem cá, Lucas. O que tem hoje? John, não, o testemunho do John. O nome do cara, Peter, o nome é John Lucas. Ô, louco, hein? John Lucas é o nome dele, um testemunho incrível. A história dele é fenomenal. Chega aqui pertinho de mim, Lucas. É o John. Cara... A história do Lucas, gente, é interessantíssima. Olha só, o pai abandonou ele desde pequeno, viveu, foi criado com a mãe, mas num ambiente muito hostil para a saúde emocional da própria família. E ele ali viveu com um padrasto, com problema de bebida, com a mãe com problema de bebida e tudo mais. E ele foi meio que assimilando aquilo. Na sua adolescência ali, nem adolescência, na sua infância ainda, com 11, 12 anos de idade, começou com um cigarro, começou matando aula, entrou na maconha. De degrau em degrau, o negócio foi piorando. Entrou no crack. Olha só, mas e a não, coisa... Não, mas calma aí. Mas calma, né? Eu não vou falar tudo não, mas aí a coisa ficou feia pro lado dele, tá? Entrou de cheio no tráfico e a gente vai saber... Qual foi o milagre que Deus realizou na vida desse homem que hoje é um pregador e missionário? Como é que ele veio parar aqui, né? Como é que ele veio parar aqui? Então hoje é isso aí. Então, ó, você não perde por esperar, o programa tá legal demais, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com esse cara, que é um milagre. Talvez você conheça alguém que tá precisando também desse ânimo para voltar para Deus, para mudar de vida, para mudar a página, né? E começar uma nova história. Vamos lá então, mas não vamos perder tempo não, vamos de som. Simbora, galera. É isso aí, assim que a gente começa. Vamos! Viver é mais que um momento. Momento rima com vento. E vento a gente não pode mudar. É bom mudar pra melhor. Melhor que o vento sem rumo. Perdido solto no mundo, sem paz. Viver em paz somente sem encontrar. Quando se aproxima o princípio feio. Por isso já sou quem vivo, Cristo vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz quando não me dá, não. Oh, por isso já sou quem vivo, Cristo vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz quando não me dá. Aumenta o som aí, meu irmão. Oh! Viver é mais que um momento. Momento rima com vento. E vento a gente não pode mudar. É bom mudar pra melhor. Melhor que o vento sem rumo. Perdido solto no mundo, sem paz. Viver em paz somente sem encontrar. Quando se aproxima o princípio feio. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá, não, não. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Isso aí, essa noite vai ser especial, rapaz. Tá certo? Tá vendo pelo som, né? Tô falando. Pega aí.
rapaz, tá pensando o quê, hein? Gostou, Tibão? Hoje foi pauleiro o negócio, rapaz. Eu não lembro de um PHN tão pauleiro. É mesmo? É uma beleza, é isso aí. Rapaz, quase que eu levantei e comecei a chutar mesmo. Tá certo. Esse CD, essa música está no CD Sala de Estar. Você pode adquirir aqui pela Canção Nova, 12-3186-2600. Eu vou mostrar aqui, eu vou fazer questão de mostrar rapidinho, mas eu vou mostrar a banda que está me acompanhando agora. Você que, eu quero um show na minha cidade, quero levar um show legal para a galera, para a juventude na minha cidade, na minha paróquia. É essa galera aqui que você vai estar levando, tá certo? Esse aqui é o Fredão, tá com a gente, já tocou um bom tempo aqui na Canção Nova, já é da família, já é de casa. Carlos Toco, meu parceiro, trabalhamos juntos na confecção desse CD, né? Confecção, na gravação, né? Junto aí. O Felipe Hernandes também, trabalhamos junto, foi produtor aí do disco. O Du, você já viu aqui na TV Canção Nova também, cara 100%. E o Lucas, o garoto prodígio aqui da Canção Nova, multiuso, está sendo agora descoberta, a revelação do ano. O ano nem começou, já teve a revelação do ano. Não é galera, o Robin, mas é um garoto prodígio. É justamente, galera, valeu, hein? É isso aí. Então, acabei não falando como é que você leva um show para sua cidade. agendapeter@cançãonova.com ou então contatoshow@cançãonova.com. Claro, tem o CD Sala de Estar, mas tem vários outros cantores aqui da Canção Nova que você pode levar aí para sua cidade, tá bom? Mas vamos lá. Prepara um groove aí pra gente receber esse cara que, olha, tem uma história espetacular. Você vai conhecer um pouquinho dele, tá bom? Tinha tudo para dar errado e tá aqui nessa noite, tá bom? Você vai conhecer. Nessa noite eu tenho a honra de chamar aqui comigo o John Lucas. Vem pra cá, meu irmão. Isso aí, garoto. Valeu, isso aí. Hoje é um dia especial na Canção Nova e nós estamos nessa luta aí para poder fechar. Hoje nós estamos aí já na última semana de campanha do Projeto Dai-me Almas. Você que ainda não ajudou a Canção Nova, você deve ter percebido, ou se não percebeu, durante todo o dia de hoje aqui na Canção Nova, nós tivemos uma programação especial para que nós possamos fechar essa campanha da Canção Nova. A Canção Nova que trabalha pelos meios de comunicação e vive pela doação das pessoas. Então, nós aqui do PHN também pedimos a sua ajuda. Para esse programa ir no ar, para essa história entrar em tantas casas, é através da generosidade das pessoas. E olha, podemos falar assim que a campanha nesse mês não está fácil. Não está fácil. E, com certeza, a sua ajuda ela vai vir num momento assim, olha... claro que nós sabemos da toda a situação, o cenário político do nosso país, cenário econômico, mas vamos fazer essa força, porque é nesse momento que Deus precisa se tornar cada vez mais divulgado, propagado, anunciado. A palavra de Deus precisa ser anunciada, tá certo? Então, desde já, Deus lhe pague por tudo isso que você tem feito e vai fazer pela Canção Nova. Mas vamos lá, vamos conhecer a história desse cara, John Lucas. John Lucas, você veio de onde, cara? Qual que é a sua idade? Como é que... Manda um abraço para a galera que deve estar te acompanhando também na cidade. Seja bem-vindo. Meu nome é John Lucas Lopes, como você tinha dito. Eu moro na cidade de Suzano, atualmente, né? Sou casado com a minha esposa Amanda Soares Lopes, já... Que veio, tá aqui, né? Isso, tá ali Isso junto aí. com a minha sogra, com o meu sogro. A né? família toda. Bem-vindos, viu? Aí, isso aí. Né? E uma bênção de Deus. Quero mandar um abraço para minha mãe, para minha avó, que está me acompanhando lá na cidade de Atibaia agora, a família inteira reunida, pessoal aí de Angatuba, Ministério Jovem e tantas outras pessoas que agora eu não lembro o nome, mas um abraço no coração de todo mundo aí que está acompanhando a gente. Legal, isso aí. John Lucas, tem algum porquê desse nome, cara? Quem deu esse nome? Sua mãe, seu pai? O que aconteceu? Olha, Peter, eu não sei mais ou menos como aconteceu isso, mas eu sei que acabou ficando bonito e hoje eu gosto do nome e... Legal. Muito bom, né? Um nome bacana. Legal, mas para o John Lucas estar aqui hoje, né, no PHN, falando um pouquinho da história dele, muita coisa aconteceu, né, John Lucas?
mas vamos lá para trás, vamos conhecer a sua infância, como é que era a sua família, a sua casa, onde o John Lucas nasceu. Dá um contexto para a gente. Então, eu nasci na cidade de Atibaia, né? Eu morava na cidade de Atibaia ali. A minha mãe, né? O meu pai, assim, verdadeiro, biológico de sangue, eu não cheguei a conhecer. Tanto que eu não tenho nenhuma lembrança, recordação, não sei se ele é alto, baixo, gordo, magro, não tem Ele assim. faleceu antes de você nascer? Não. Então, ele não faleceu. Não sei nem se ele está vivo, para você ter noção. Não conheci ele assim, não tive nenhum contato com ele. Então, cresci na cidade de Atibaia, minha mãe conheceu uma outra pessoa, o meu padrasto, né? E ele assumiu essa figura paterna na minha vida, de estar dando educação, estar ajudando a minha mãe, né, nas contas financeiras, na educação e tantas outras coisas, né? Você classifica a sua infância como? Conturbada, normal? E se normal, em que aspecto que você acha normal? Como que você classifica a sua infância? Normal, eu acho que não foi, né? Eu nasci, assim, numa família desestruturada, Peter, né? Todo jovem, todo adolescente tem um sonho de ter uma família feliz, o pai, a mãe, casado, junto. No domingo todo mundo se reúne, conversa, troca uma ideia, tudo mais. Mas na minha família, infelizmente, tinha isso bem no começo, porque eu acho que como eu era pequeno, ainda não tinha a concepção daquilo que estava errado, daquilo que estava acontecendo, dos problemas que estavam envolvendo o meu pai, o meu padrasto, que eu considero como pai, né, que cuidou de mim. E tem um ditado popular que, né, todo mundo diz, pai é aquele que cuida, não aquele que faz, né? Então, eu não tinha conhecimento ainda de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, no início ali, com 5, 6, 7 anos de idade, para mim, a minha família era normal, né? Meu pai trabalhava, minha mãe também, nós morávamos de caseiro, teve época que moramos de aluguel, mas até então, para mim, eu tinha uma família normal como qualquer outra. Mas do ponto de vista atual, agora, eu percebo que como muitas famílias hoje, Peter, vive numa família desestruturada, onde o pecado, onde a bebida, o ódio, né, a mágoa, o ressentimento, traumas passados, tem formado a família de uma maneira desestruturada. Eu me lembro que assisti uma palestra do Padre Léo, aqui na Canção Nova, inclusive, que o Padre Léo, quando estava vivo, ele dizia que hoje não existe mais famílias, existe famílias, porque a família está desestruturada mesmo, está se separando. E com um cenário desse, já desde pequeno, essa desestruturação dentro de casa, claro, o ser humano ele busca algum conforto em algum lugar, já que não tinha dentro de casa, acaba procurando em algum outro lugar. E, John, como é que foi, tão logo que você percebeu como era a sua casa, você conseguiu entender o que estava acontecendo dentro de casa, o que você foi, quais foram as suas atitudes diante daquilo que você estava vendo? Porque você constatou que está desestruturado. Né? Você olhava ao seu redor, via famílias estruturadas e a sua não estava tanto. Isso. Qual foi sua reação diante disso e a partir de que idade que você, se você se recorda, quando você começou a buscar em outros lugares uma felicidade que você talvez não achava em casa? Certo. O meu padrasto, Peter, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele trabalhava, ajudava a minha mãe naquilo que precisava, saía muito cedo, pegava a bicicleta, ia, trabalhava de funilaria e pintura. Ele era um montador de automóvel. Então, a pessoa bate o carro, ele ia lá, desmontava, tirava as peças, aí pintava, fazia toda a funilaria, ele montava de novo. Ele é uma pessoa trabalhadora, né? Uma pessoa excelente, ótima, assim como ser humano. Só que, infelizmente, o meu padrasto, ele traz na história dele, do pai dele, do avô dele, né, o vício do alcoolismo, Peter. Então, meu pai, quando ele não bebia, ele é uma pessoa maravilhosa, né, ele é atencioso, carinhoso, ali convivia com a família, mas quando o meu padrasto, meu pai, ele bebia, ele se transformava em outra pessoa. Agora, John, desculpa aí, só fazendo um parênteses aí, é legal constatar isso, né? Você consegue enxergar, olhar para trás, ver as qualidades, ver os defeitos, colocar tudo ao seu lugar e extrair aquilo que é bom, né? Você percebe que você conseguiu fazer isso com seu pai? Você é consciente? Na época, você fez isso ou não? Não.
Na época, não. Na época, eu era um revoltado. Pô, meu pai bebe, ele faz isso, ele faz aquilo. Hoje, pela graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, por todo o conhecimento que eu tenho adquirido, né, fazendo formações, participando mais da igreja, tendo comunhão diária, né, sempre que possível, rezando o terço, o Espírito Santo de Deus me traz isso hoje, né? Olha, acontecia assim, mas ficou ruim por causa disso, teve uma causa, um motivo, teve um início que não começou nele, já veio dos seus antepassados ali, passando de pai para filho. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho importantíssimo fazer essa leitura, né? Legal. Mas aí seu pai tinha esses defeitos aí. Isso, ele bebia e ele mudava o comportamento, porque droga é qualquer substância capaz de modificar a função do organismo vivo, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Então, quando meu pai bebia, ele se transformava, o comportamento dele mudava. Então, tinha brigas, discussões, ele chegava tarde em casa, ele passava muito tempo no boteco. Eu lembro, Peter, que ele, com 7, 8 anos, se eu não me engano, ele me levava para trabalhar junto com ele. Ele ia com a bicicleta na frente, eu atrás dele, acompanhando. 7 horas da manhã, a gente chegava na oficina, ia tomar um café da manhã, pão com manteiga, ali um pingadinho, ou um café com leite, e aí ele já tomava um copo de pinga. Então, diversas vezes, durante o trabalho, ele saía e ia tomava muita pinga, não era só cerveja. Ele tomava mesmo pinga, aí ia tomando. Então, quando chegava à noite, ele já estava assim, né, alcoolizado. Então, nós íamos para casa, ele brigava com a minha mãe, discutia agressão verbal, muitas vezes agressões físicas, né? E minha mãe também já tinha um histórico de bebida. Minha mãe era uma mulher, assim, meio garotão, assim, ela gostava de ir para balada, ela foi professora de dança na época dela, então gostava de danceteria, carnaval, todos os carnavais, a minha mãe estava lá, pulando carnaval, junto com o pessoal, e juntamente com isso ela iniciou, né, muito jovem, uma vida na bebida, né? Bebia também, então tinha um pai que bebia e uma mãe que bebia também. E você inserido nesse contexto. E eu dentro dessa família, convivendo com brigas, discussões, muitas vezes eu tinha que separar, né, os dois ali brigando, eu tinha que separar, vergonha, porque muitas vezes, Peter, os vizinhos chamavam a polícia. Então o policial ia em casa, e aí entrava em casa, aí tinha que explicar toda a situação, né, a minha mãe bêbada, meu pai também. Então eu cresci nesse ambiente de briga, discussão, alcoolismo. Muitas vezes, Peter, a minha mãe, né, pedia para mim comprar cerveja para ela no bar. Então, já fui crescendo com uma intimidade muito grande com a cerveja, com o cigarro. Eu ia no bar, comprava cerveja, trazia de volta. Eu via minha mãe comprando cerveja. E, Peter, isso o jovem, né, que está crescendo, ele aprende com isso. Ele vai vendo o pai bebendo, ele vai vendo a mãe fumando. É por isso que é muito importante os pais que estão assistindo agora, nesse exato momento, né, esse programa, o PHN, é muito importante. Se você bebe, se você fuma, pede a graça para o Espírito Santo de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 5, diz: eis que eu renovo todas as coisas. O Espírito Santo de Deus tem o poder de renovar e pode transformar a vida de um pai e de uma mãe que infelizmente tem o vício e está acostumando o teu filho, já ensinando, né, ali, educando de uma maneira totalmente errada, através do exemplo, né? E você se recorda, John, com que idade, aproximadamente, você teve o contato com essas drogas, que você já estava inserido ali no meio? Você se recorda quando você começou? Se foi dentro de casa? Eu lembro que era mais ou menos na 8ª série, né? 8ª série eu comecei a ter ali um melhor uso da razão, da inteligência. Eu pude fazer escolhas, né? E a palavra de Deus diz isso no livro de Eclesiastes, capítulo 15, no versículo 14, que no princípio Deus criou o homem e o entregou ao teu próprio juízo. Então nós temos a liberdade, a capacidade de tomar decisões em determinados momentos. Eu digo assim, o meu pai e minha mãe não foram culpados aonde eu cheguei. Mas a minha situação, Peter, com certeza ajudou a eu tomar decisões em momentos importantíssimos da minha vida, onde eu tinha que ter dito não, eu não quero. Então, baseado nesse sentimentalismo negativo, emocional, traumas, brigas, discussões, eu tenho certeza que 50% contribuiu para que eu pudesse ali dizer sim, talvez para o cigarro, para a cerveja, para a maconha, para as más companhias. Então, tudo começou ali com 12,
11, 13 anos de idade, mais ou menos, na 8ª série eu comecei a me envolver com as más companhias, né? E a palavra de Deus diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o exemplo eu não tinha ali verdadeiramente, mas a minha mãe sempre falava, John, não fuma, não bebe, porque a minha mãe e o meu pai, vivendo aquilo, Peter, eles não gostariam que eu chegasse naquela situação. Mas aí, os bons costumes que a minha mãe tentava ensinar, ali com as más companhias eu fui perdendo. É interessante ver esse movimento, né, Otiba? Que, por exemplo, o mesmo movimento que se tem numa sociedade de uma aprovação de uma legalidade das drogas, por exemplo, né, para uso, para compra, legalizar a droga, são pessoas que provavelmente não colocariam seus filhos dentro de uma van de um drogado para levar, né, para a van levar para a escola, né? Ou seja, libera a droga, mas meu filho não anda nessa van, que o cara está drogado, né? Interessante, quem né? pede liberação de drogas geralmente não é pai de família, não é mãe de família, são uma minoria, né, que faz muito barulho, essa é a verdade, né, e que não sabe o contexto de ter em casa alguém atingido pela droga. Claro que o ambiente não é determinante, a pessoa pode dar uma resposta diferente, mesmo quando ela tem um ambiente hostil à saúde emocional. Porém, claro que influencia. Né? Nem todo mundo tem essa condição de dar uma resposta contra todo aquele ambiente, aquela fomentação, né? Vendo o pai usando, vendo a mãe usando, né? Começa a se usar, porque a visão da criança eu quero ser grande, eu quero ser adulto. O que o adulto faz? Eu quero copiar. Então, aquela brincadeirinha, às vezes, na festa de família, né? O tio bêbado lá, molha o chupetinho na cerveja, vou lá na boca do neném, senão evacuar. E todo mundo cai na risada. Aí quando vira alcoólatra, quando bate na esposa, bate na mãe, mete a facada no outro, aí todo mundo, ai meu, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado na vida? Eu não sei, padre, socorro. Não sabe, a vida inteira ensinou coisa errada para o filho, desde pequeno. E depois vai colher as consequências disso. Mas interessante ele falando, né? Mesmo a mãe bebendo, mesmo o pai ali, padrasto, bebendo também, não queriam que ele... No fundo, sabe que é errado. Né? Porque existe ali uma consciência que a gente fala que é a voz de Deus no coração de cada um. Nós não queremos o que é ruim para os nossos filhos, para aqueles que amamos. Por mais que nós soframos com isso no nosso próprio corpo, eu não quero que o meu filho sofra. Justamente. Né? Ô, John, mas, então, com 11 anos, você já teve o seu primeiro contato. E droga, como é que entrou na sua vida? E como que começou? Como é que entrou no seu ambiente a droga? E por que você deixou que entrasse? Foi só as más companhias? O que aconteceu para a droga entrar? E qual droga que você começou? Dá um histórico para a gente. Então, eu comecei ali a mudar as companhias. Né, eu comecei a andar com o pessoalzinho que fumava, pessoalzinho que cabulava aula, e cabulando aula foi quando eu tive o meu primeiro contato com o cigarro, com a maconha. Então, assim, eu procurava não cabular aula, fazer tudo certinho, beleza. Só que chegou um momento que, por curiosidade, e também por não ter nenhuma motivação de fazer aquilo que é correto, porque eu vivia ali um drama dentro de casa, e eu não tinha, Peter, a consciência, sabe, de ver aquela situação e falar assim, pô, eu posso ajudar, eu posso melhorar, eu posso ir atrás de ajuda, eu posso ir na igreja, eu posso ir num grupo de oração, eu posso, sei lá, procurar alguém que pode auxiliar a minha família. Eu não tinha essa consciência. Então, eu tinha raiva, eu tinha mágoa, eu tinha ódio no coração, e eu busquei ali um refúgio da minha situação, talvez. E por curiosidade, então, cabulando aula, eu cabulava aulas e eu via os meus amigos fumando. Pô, todo mundo fumava. E eu falava, pô, todo mundo fuma, todo mundo está se divertindo, eu vou me divertir também. Então, eu tive o meu primeiro contato com o cigarro. Mal eu sabia que, segundo o Conselho Nacional de Entorpecentes do Brasil, o cigarro já fez mais vítima do que todas as guerras juntas. O cigarro, o tabagismo, é doença psíquica e física, né, causa dependência, a pessoa vira escravo, né, o cigarro manda na vida da pessoa, e mal eu sabia disso e já estava ali começando. Então, eu não tinha dinheiro para comprar cigarro, na minha época, mas eu ia para a escola, um amigo tinha, o fulano tinha, Peter, eu me lembro que eu andava na rua, eu pegava bituca de cigarro,
as pessoas fumavam, né? Eu tinha tanto desejo de fazer aquilo que os meus amigos faziam para não passar vergonha, porque ali o jovem vê você que fuma como parece um adulto, uma pessoa madura, uma pessoa que se destaca dos demais, do CDF, do NED, daquele que faz as coisas certinhas. Então eu pegava cigarro e fumava. Então minha mãe falava, John, vai comprar pão na padaria. Eu ia na padaria e nesse caminho eu encontrava uma bituca ali, metade, acendia e fumava. Então, a princípio, eu não estava viciado, mas eu tinha tanta vontade ali de fazer aquilo que todo mundo fazia, que eu meio que me obriguei a fazer a fumar, a estar junto com o pessoal. Do cigarro, eu já estava meio passo, né, para a maconha. Todo mundo fumava maconha, né, dava uma bola, que seria um trago. Um trago ali um dia, cabulava a aula, dava 2 tragos, 3 tragos. Eu não sentia ali a necessidade física. Eu sentia a necessidade de fazer o que todo mundo fazia. Né? Não tinha motivação nenhuma para estar lutando contra. Já estava ali naquele ambiente que o pessoal fumava cigarro, maconha. Então eu falava, pô, está todo mundo fumando, vamos fumar. E, John, é verdade que uma erva natural não pode te prejudicar? Pode, com certeza. Né? Se a maconha não prejudicasse, eu não tinha passado tudo o que o pessoal vai ver o meu relato, né? É porque eu acredito, Peter, que é uma escada, né? Ninguém começa usando 5 quilos de cocaína, fumando 1 quilo de maconha, vira patrão do tráfico de droga. Não, você vai de pouquinho. Então, eu comecei já ali, na família, com trauma, mágoa. Ali já ajudou a tomar minha decisão, já fui no cigarro. Do cigarro, eu já fui para a maconha, porque não é tão fácil fumar maconha como parece. Né? Fumar maconha, você tem que saber tragar, e você vai aprender isso com o cigarro. Você tem que saber bolar o baseado. Você tem que saber aonde compra, quem vende. Você não chega em qualquer lugar, me dá um baseado e pronto, e fumo. Você tem que estar inserido ali com pessoas que compartilham daquele propósito. Não é em qualquer lugar ou qualquer pessoa que vai te dar um baseado. Você tem que estar com as pessoas certas, no lugar certo, ter amizades que vão contribuir para isso, entendeu? Então, foi assim que eu comecei, o cigarro, a maconha, subindo os degraus. E é difícil, a gente vê em relato, né, de pessoas que é complicado, porque às vezes a pessoa, quando ela quer lutar para sair do vício, aí a pessoa já está tão inserida naquilo, porque demora para a pessoa se perceber um dependente daquilo, né? É verdade. E aí, para fazer o caminho de volta, às vezes é mais complicado. Depois da maconha veio o quê, John? Então foi cigarro, maconha, aí o pessoal bebia também, de vez em quando bebia, e tudo isso é importante, os pais que estão assistindo, tudo despercebido da minha mãe, da minha família. Né? Ninguém notava isso, porque eu cabulava a aula, né? Em média aí umas 5 horas eu ficava distante da escola, eu fumava um baseado, passava, jogava um perfume, né? Fazia algumas coisas assim que o cheiro passava. Então o cigarro, a maconha bebia, uma latinha de cerveja ali, e eu já tinha uma tendência. Porque se o meu pai bebia, segundo o Conselho Nacional de Entorpecentes do Brasil, se você tem um pai que é alcoólatra, você, filho, tem 4 vezes mais chances de se tornar um alcoólatra, porque você já traz isso do seu pai. Eu vejo isso, Peter, como uma maldição. Então não começou comigo isso. Veio do meu pai, do meu avô, e assim sucessivamente, veio de geração em geração, e quando isso foi canalizado na minha vida, era apenas uma consequência de um começo há muitos anos atrás, que já tinha iniciado e destruído a vida de uma outra pessoa. Era a consequência, eu estava ali entrando de gaiato no navio, né? E o tráfico? Como é que foi o início? Porque foi crescendo, foi uma escada, né? As pessoas, as companhias, a escola, e vai cabulando aula, vai escondendo da família. E como é que você se viu, de repente, dentro do tráfico? O pessoal que caminhava comigo, fumava maconha, o cigarro que bebia, geralmente tem alguém que vende ali. Porque o traficante, ele fica ali ao redor, ali, esperando, né, para poder vender a sua mercadoria. Então sempre tinha alguém com a paranga, sempre tinha alguém de tal bairro vendendo ali, tudo mais. Eu fui para o primeiro colegial, saindo da 8ª série. Primeiro colegial, conheci um pessoalzinho que pichava. E eu virei pichador. Porta, janela, tudo que eu via, eu pichava. Saía 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, com uma mochila, com garrafa de 2 litros de tinta, rolinho, subindo em sacada, subindo em portão, tudo que eu tinha acesso, eu subia. E um dia, eu fumei um baseado, fiquei muito louco, e resolvi fazer uma pichação na sala de aula, Peter. Eu pichei,
fui me convidado a me retirar dessa escola, indo para essa outra escola, tinha um pessoalzinho que não só usava o cigarro, a maconha e bebia e pichava, mas também tinha uma vida noturna, frequentava as baladas. Foi aonde despertou o desejo também de eu participar. Minha mãe sempre dizia, Peter, não vai, não participa. E muitas vezes, sem maturidade, a gente logo imediatamente pensa, pô, minha mãe é chata. Minha mãe é uma ultrapassada, uma ditadora que só quer mandar, e não pensa na minha felicidade. E eu queria ir para a balada, eu tinha o desejo, e minha mãe sempre dizia, John, não vai, não faça, não frequente. E eu achava, ficava revoltado com a minha mãe, porque ela dizia não para mim. Então, dentro da balada, não dava para ficar fumando maconha. Né? A maconha dá sono, dá leseira, deixa você lerdo, né? Raciocínio devagar. Então, eu conheci a famosa cocaína, né? Comecei com uma carreira, 2 carreiras. Que o resultado é o oposto, né? Que é o oposto. Você fica ali elétrico, você fica, fala demais, você fica aceso, você ali quer beber, aí uma coisa puxa a outra. Né? Ali você quer beber, você quer tomar o líquido, a boca fica seca, tudo mais. Eu conheci ali a cocaína. Só que, com tudo isso que eu estou te dizendo, Peter, o meu comportamento foi mudando. A maneira de se vestir, a maneira de falar, os lugares que eu frequentava, os ambientes, eu já não era mais tão ligado à família. Então, mudando o meu ambiente, eu comecei a um cronograma totalmente diferente daquele que eu era acostumado antes de começar a usar droga, a frequentar a balada e as más companhias. Essa fase que você estava aí, já na balada e tendo todas essas experiências, que idade você tinha? Eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Né? Não sei exatamente quando que foi, mas por uns volta 14, dessa... 15 anos de idade eu estava já inserido em tudo isso. 15 anos de idade eu já usava cigarro, eu já fumava maconha todo dia, né? Se eu não tinha dinheiro, alguém tinha a maconha, né? Por isso que geralmente as pessoas que usam droga andam em grupo, porque quando você não tem, o amigo tem, o fulano tem, o ciclano tem, o beltrano está lá com o negócio, ele te chama, ele te convida e tudo mais. De algum lugar vai vir, né? De algum lugar vai vir. E tem points, né, que são lugares específicos, onde você sabe que as pessoas vão estar lá. Então, eu sabia onde encontrar, eu sabia o pessoal que todo dia, tal hora, o pessoal ia estar lá, que eu ia chegar lá, alguém ia fazer uma presa, alguém ia colocar um beck aí para a banca, para todo mundo estar fumando. E aí você foi tendo esse contato com as pessoas que passavam essa mercadoria. Eu tinha esse contato. E na balada, eu comecei a ter vida noturna, eu tinha um emprego maravilhoso, Peter. Né, eu trabalhava como auxiliar, um monitor de voo livre. Na cidade de Atibaia, é uma cidade turística. Então, lá tem o voo de paraglider, de asa delta. Então, eu trabalhava numa escola. E a pessoa, o meu patrão ali que nos ajudava, eu trocava, né? Eu trabalhava na escola e eu voava de parapente, porque o equipamento é muito caro. Então, eu tinha um trabalho a executar ali para fazer. Como eu tinha vida noturna, até meu tio, ele trabalha numa fábrica assim, de um amigo de asa delta, ele faz a vela de asa delta, mede tudo ali, os negócios. Meu tio me deu a oportunidade, conversou com o patrão, comecei a trabalhar, perdi este emprego, uma oportunidade maravilhosa. Perdendo o emprego, eu não tinha dinheiro. Como eu ia comprar meu cigarro? Como que eu ia comprar cocaína? Como que eu ia bancar os meus amigos na balada? Porque, Peter, numa balada você não gasta menos que R$100, mesmo estando em grupo. Né? É caipirinha, é bebida, você quer bancar as minas para você ficar, para você ter uma noite... Ficar bem na fita, pá, né? Fazer uma moral. E ninguém quer um sapão, né? Uma pessoa que fica ali só sugando. Se você não tiver grana, o mais impressionante é isso. Quando você começa de graça. Depois que você começa a ter ali um uso contínuo da droga, não é mais de graça. Você tem que estar bancando, você tem que estar junto. O sapão, aquele que não faz a presa, ele automaticamente vai sendo excluído das festinhas, da balada, do grupo. Então, o grupo no início, ele te ajuda no vício. Mas quando você se torna um viciado... E aí você precisava achar renda de algum lugar. E aí eu precisava. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, fora os amigos meus que eu tinha que ajudar a sustentar o vício. Foi a partir daí que você começou a fazer a correria? Qual foi a primeira correria que você fez? Então, na balada, eu conheci, né, na escola, eu estudei com um traficante, eu estudei com um pessoalzinho que vendia. Então, eu tinha meio que contato, né? Conheci um ali, um aqui. Então, na danceteria, eu conheci a cocaína.
Ali, eu usava muita droga, Peter. Era maconha, era cigarro, era bebida, era cocaína. Eu tinha que arrumar um jeito de pagar tudo isso. Era as minas, era a balada. Então, eu fui ali, comecei, recebi o convite para estar vendendo cocaína. Né? E eu aceitei o convite e comecei a trabalhar. Na minha época, era um saquinho de geladinho. Cocaína empastava tudo, ficava no bolso, em pasta, muito quente. Ficava na mão, molhado, em pasta, muito frio. Ficava ali na porta do banheiro, tem farinha aí, irmão, tem farinha ali. E para os próprios amigos eu vendia. Às vezes desandava, trabalhava para pagar depois a droga, né, um risco que eu corria. E eu comecei ali, comecei a conhecer outro traficante, outro irmão, até que eu comecei mesmo ativamente. Trabalhava numa biqueira mesmo, vendia maconha, vendi cocaína, vendi crack, né? Ficava com 5 pedras de crack na boca, numa viela, esperando o cliente vir comprar. A polícia, muitas vezes, aparecia na rua, tinha que sair correndo. O policial enquadrava, pegava assim, 5, 10 pedras de crack, embrulhava naqueles jornalzinhos de propaganda de supermercado, jogava na guia e ficava lá o dia inteiro, de bicicletinha andando, via o cliente, ia lá, pegava, a polícia enquadrava, pisava na droga. Várias vezes, Peter, Deus me deu um livramento, sabe, de um policial pisar em cima da droga, dele estar procurando a droga, e eu ali, meu Deus, agora vai. Vou ser preso, não tem como. E o policial liberava e a droga, sabe, ninguém achava. Então, uma dúvida aqui, vendo você falar tudo isso aí, que isso é um filme de terror, né? Se for, então eu fazia isso, não dá tempo, porque uma vida inteira, desde os 11 anos de idade até agora não, até os 19, nesse mundo, você viveu muita coisa, foi muito intenso. E nisso tudo, a sua mãe, porque eu fico imaginando assim, muitas mães que estão vivendo uma situação assim de dúvida. Meu filho está usando, não está? Quais os sinais que uma mãe pode perceber, um sinal que o filho pode dar, que ele está usando droga, e a forma dessa mãe abordar também, porque às vezes o cara não está, né? Só suspeita saber da mãe. chegar, né? Saber chegar, e aí? Como é que está ou não está, né? Que dica que você dá? A minha mãe, eu tinha um relacionamento até que, apesar de tudo isso, bom com a minha mãe. Então, depois que eu comecei a me envolver com as drogas, com esse mundo, o primeiro sinal, assim, eu não sou especialista, eu não fiz curso, nada, mas isso é a sua experiência, na né? minha vida, o primeiro sinal é o comportamento. Você já não tem mais aquele desejo de ficar com a família, sábado e domingo você quer sair, sabe, à noite você não quer mais ficar em casa, né? Quando jovem você joga um videogame, chama um amigo para ir em casa, já não queria mais estar em casa. Gíria, comecei a falar diferente, muito diferente. Roupa, Peter, eu usava assim, calça da Conduta na minha época, uma calça jeans gigante. Tinha uma estampa assim de um mano, escrito Conduta, firmeza do lado esquerdo da perna, camisetão, boné à barreta. O cheiro também, porque o cigarro é muito... tem como você saber se fuma por causa do cheiro. O cheiro do cigarro é muito forte. A maconha também, a larica, eu comia muito, sabe? Fumava maconha e ficava com muito fome. Dinheiro ali, eu trabalhava, mas não ajudava minha mãe nas contas, em nada. E, para onde que vai esse dinheiro? É legal a mãe saber entrar na vida financeira do filho também, né, Tibão? Sim, em ajudar a administrar, ajudar para onde vai. Até em tudo, né? Até no jeito de abordar, de abraçar o filho, né? O pai e tem a mãe que ter um contato para descobrir o que está diferente. O pai né? e a mãe que conhece o cheiro do filho, né? Que tem o costume do afeto, de chegar, de ter essa intimidade. É interessante demais. Eu contei aqui uma vez no PHN um fato muito interessante de um pai que nos procurou, pedindo ajuda, porque a dúvida, ele tinha descoberto que o filho estava usando droga. O filho não sabia, que o pai sabia, ele foi nos procurar e tudo. E a orientação foi que ame o seu filho. Dê um gesto de amor para ele. Calma, vamos devagar aí, porque às vezes também o pai quer chegar com os 2 pés no peito e quer derrubar tudo e tal, não sabe como agir, essa é a realidade. Ou às vezes, ao contrário, né? Finge que não está acontecendo nada. Outro que acontece muito. É verdade ou não é? É verdade, então. Porque eu comecei assim, né? Minha mãe descobriu que eu fumava. Né? A gente brigou, discutiu, tudo, mas... o que eu vou fazer, né? Sem instrução. Mesmo com tudo isso, ela te conhecia, então. Conhecia. Tinha um eu parei contato. de estudar, né? Ali descobriu que eu fumava, sabia. Deu briga, deu aquela discussão, mas acabou ficando por isso.
larguei a escola, os sintomas vão aparecendo, eu já não ia mais para a escola, né? Eu falei, mãe, não quero mais. Ela, pô, filho, mas é importante tudo, mas vai fazer o quê, né? Não tem uma instrução. O filho está crescendo, está indo, né? Passando uma situação difícil como a da minha mãe, porque imagine, a mágoa, o ressentimento também para ela não deve ter sido fácil, né? Vivendo a vida que estava vivendo. E as coisas foram acontecendo rápido demais, sabe? Naturalmente demais. Vem o cigarro, ali parei de ir para a escola, comecei a ir para as baladas, danceteria. A cocaína praticamente não tem como você saber, porque você chega ali, colocou para dentro do nariz, pronto. Você chegou a ser jurado de morte, porque esse ambiente é hostil, né, John? Sim, Você sim. foi jurado de morte? Sim, várias vezes. Recebeu ameaça de morte? Sim, várias vezes. Eu me lembro que uma vez, eu estava devendo droga, e a minha mãe ia para a igreja. Eu estava devendo, eu falei, o que eu vou fazer para pagar? Eu falei para o traficante, vou dar a televisão que tem no meu quarto para você. Aí eu fui para o grupo de oração com a minha mãe, quando eu voltei do grupo de oração, dormi na casa da minha avó, porque eu sabia que a televisão já não estava mais lá. E aí, de manhã, minha mãe foi na casa da minha avó, a gente brigou, discutiu, porque eu tinha dado a televisão para o traficante. E várias outras vezes que minha mãe estava em casa, e gente ia em casa, chamava ela, seu filho está devendo droga, né? Ele está devendo isso, tem que me pagar. Inúmeras vezes a minha mãe se deparou com traficante ou com pessoas normais que eu pegava dinheiro emprestado, né, para poder... né? Para uma mãe ter que lidar com isso, né? Ser cobrado pelo filho, né? Ser cobrado pelo filho. E por conta disso, né? Por conta disso. Então, o relacionamento com a minha mãe foi se distanciando. Minha mãe é diarista, graças a Deus, tudo que nós temos ela comprou com o dinheiro ali, fazendo limpeza doméstica, um orgulho para mim. Batalhadora, ia no mercado, voltava cheio de sacola sozinha. E o que mais me deixa entristecido hoje é que eu poderia estar ajudando, ter dado mais de mim. Ela ia, e da minha casa, assim, para o mercado mais próximo, é 30 minutos andando. Então ela ia andando, voltava andando, e minha mãe trabalhava o dia inteiro. O meu pai trabalhava o dia inteiro para ajudar na casa. Então, eu saía ali de casa às 10 horas da manhã, ficava na porta da escola, fumava um baseado, ficava o dia inteiro na rua. De vez em quando, eu voltava para casa para tomar um banho e voltava de novo. Ficava ali, passava, às vezes, Peter, 3, 4 dias que eu não via a minha mãe. Eu não tinha contato com ela. E todas as vezes que a gente se encontrava, assim como, né, o Tiba falou, a gente brigava, discutia, porque a mãe vê um filho se matando. Muitas vezes eu chegava da balada às 5 horas da manhã, muito louco, de cocaína, maconha, né, de crack, e eu via que minha mãe estava ali fumando no banheiro, né, me esperando, será que hoje ele está vivo? Será que ele vai chegar? Né, muitas vezes morria a gente no bairro por causa de vida de droga, será que foi ele agora? Né, minha mãe tem pouquíssimas fotos minhas, com 15, 16 anos, porque eu não parava em casa. A minha vida era na rua, era balada, casa de amigo. Muitas vezes eu ia para casa de amigo, eu ficava uma semana sem aparecer em casa. Só ia para pegar roupa. Então eu sabia que minha mãe ia sair para não brigar com ela, ia para casa, pegava a roupa ali, voltava para casa do amigo, e foi assim, acontecendo. Ô, John, você citou que sua mãe foi à igreja. Né? Você chegou a mencionar também quando você foi ameaçado, ai meu Deus do céu, e tudo. Em algum momento passou um lance de espiritualidade, um pensamento em Deus, ou algo que a espiritualidade poderia te ajudar em certos momentos? Sim, eu me lembro que a gente bebia muito. Na casa, assim, a minha casa, você descia 100 metros, tinha uma banca de jornal que fechava cedo, e o boteco, né, e a gente ali comprava Coca-Cola, pinga, misturava e ficava ali a madrugada inteira bebendo. E eu sempre falava para os meus amigos, assim, sem conhecimento nenhum, sem justificação nenhuma, nada. Eu falava, Deus não quer isso para nós, cara. Alguma coisa Ele tem. E aí todo mundo dava risada e falava, é verdade, fé em Deus que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Já começava a puxar um rap já, sabe? Apesar de todo mundo estar bebendo, fumando, todo mundo ali dentro do seu coração, sabe, estava ali perdido, querendo o caminho da felicidade. Que nem a gente interessante, falava a essência da pessoa parece que fica ali, né? Não, é que a gente falava, existe uma consciência natural em nós, que é meio que um dispositivo protetor, assim, sabe? Eu acredito muito, porque lá no fundo tem algo que grita por algo maior, né? A gente vê na teologia do corpo que o cachorro, na sua cachorrice, ele é realizado, né? Lá o elefante, na sua elefantice, ele é realizado, ele é completo, né? O boi, na sua boizice.
Mas o ser humano, ele é profundamente, assim, incompleto, né? Ele é frustrado, porque ele precisa de algo além dele, ele precisa de algo a mais que ele. E ele vive nessa busca de sentido, de interesse, de perenidade, que são os 3 anseios que a Adélia Prado diz muito sobre isso, né, que existe inerente à nossa realidade humana. Ele falando sobre isso lá, mas na loucura, lá na doideira, fumando maconha, cocaína, bebendo, lá a gente falava de Deus, que Deus não queria aquilo. Né? Claro que existe também o papel da educação do pai, educação da mãe, o exemplo também deles, de certa maneira, pela educação, pela transmissão dos valores, mas existe sim lá no fundo do coração de todo mundo essa chama de esperança e de fé. É verdade. E interessante ver os malefícios do pecado na vida do ser humano, né? Porque o pecado, claro, ele é agressivo porque sai daquilo que é o natural, né, do ser humano, te leva para aquilo que não é natural. Então isso prejudica, o pecado ele prejudica o corpo, mas um dos grandes prejuízos do pecado daquilo que a gente ouve aqui no PHN, isso nós estamos falando para você, não é de um livro que nós estamos lendo. Nós não estamos falando apenas de uma estatística, é daquilo que nós vemos, é daquilo que nós temos contato, é final de semana em missão, é encontro de jovens, é viagens e de pessoas conversando, falando das suas realidades. A gente percebe que o pecado, de todas as complicações que causa na vida do ser humano, o pecado acaba manchando a consciência da pessoa, né? Aquilo que a pessoa começa a não entender muito bem e não equilibrar muito bem aquilo que é bom para mim, aquilo que não é bom para mim. Começa a não diferenciar o certo do errado. Justamente, e vai manchando a consciência, né? E depois, para sair disso tudo, é muito complicado. Ô, John, como é que você começou a perceber, preciso de ajuda? Calma, você não vai responder nesse bloco, você vai responder no próximo bloco. Como é que o John, como é que foi, né, para ver, não, eu preciso de ajuda, né? Mas, fica aí, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo, tá certo? Nós vamos estar esperando você aqui nessa sala de estar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos cantando, vamos lá. A gente perde muito tempo procurando pensamentos na sala de estar. Tiramos coisas importantes para colocar as coisas fúteis no lugar. Já passou, onde estou, me deixou. Pedaços de papel picado são deixados pelo vento do ventilador. Retalhos de histórias mórbidas deixadas no passado sem nenhum valor. Quem sou eu sem saber? É melhor. Presta atenção, esse recado é pra você, viu? É melhor papel picado são jogados pelo vento do ventilador. Retalhos de histórias mórbidas deixadas no passado sem nenhum valor. Quem sou eu